Ele achou que minha roupa simples ia sujar as fotos do casamento dele. Sou Zezé, 72 anos, aposentada aqui no Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Meu filho me chamou de visita, mas ele ia descobrir quem é a dona da chave. O cheiro do café coado no pano de algodão sempre foi o meu relógio. Acordo todos os dias antes do sol, um costume que trago do tempo em que as madrugadas eram passadas nos corredores frios da Santa Casa. Foram 35 anos trabalhando como auxiliar de enfermagem. 35 anos esvaziando comadre, virando paciente acamado, limpando ferida e engolindo o choro para não deixar a tristeza dos outros me derrubar. Minhas mãos, hoje cheias de manchas e com as veias saltadas, carregam a história de uma vida inteira de suor. E foi com esse mesmo suor, trabalhando em 2 turnos e fazendo plantão em feriado, que criei o Sérgio. Sérgio era o meu milagre. Fiquei viúva muito cedo, ele não tinha nem 3 anos quando o pai se foi. Prometi para mim mesma e para Deus, segurando firme o meu terço de madeira que até hoje não sai da cabeceira da minha cama, que aquele menino nunca ia passar vontade. Eu vestia uniforme desbotado para que ele pudesse usar o tênis da moda na escola. Eu comia o osso para que ele ficasse com a carne. E valeu a pena. Ou, pelo menos, era o que eu repetia para mim mesma quando o via de terno e gravata, gerente de um banco importante no centro da cidade. O orgulho cega a gente. A gente olha para o filho e só vê a criança que um dia coube no nosso abraço. A gente não quer ver quando a alma deles começa a apodrecer por causa de dinheiro e de vaidade. Tudo começou a mudar de verdade quando a Priscila entrou na vida dele. Uma moça bonita, não posso negar. Cabelo liso de salão, unhas sempre pintadas de cores claras, daquelas que não descascam porque não lavam uma louça. Ela era filha de um dono de concessionária de carros lá da Zona Sul. Gente que tem o nariz tão empinado que, se chover, morre afogado. Desde a primeira vez que Sérgio a trouxe aqui em casa, senti um frio ruim na espinha. Ela entrou na minha sala olhando para os lados, como se estivesse procurando um lugar limpo para pisar. Meu chão é de taco antigo, gasto pelo tempo, mas brilha de tanta cera que eu passo. Ela sentou na ponta do sofá, cruzou as pernas e recusou o meu café. Disse que tinha gastrite e que café de coador era muito forte, que só tomava aqueles de máquina, em cápsula. Sérgio, em vez de defender a casa da mãe, deu uma risadinha nervosa e concordou. Naquele dia, eu segurei minha caneca de ágata lascada, tomei meu café puro, e engoli a primeira de muitas humilhações em silêncio. Quem é mãe sabe. A gente engole caco de vidro para não ver o filho aborrecido. Os meses foram passando e o noivado aconteceu. Um jantar chique num restaurante francês que eu nem sabia pronunciar o nome. Sérgio me levou, mas passou a noite inteira me vigiando. Quando eu fui pegar o pãozinho do couvert com a mão, ele deu um tapa fraco no meu braço por baixo da mesa e sussurrou para eu usar a espátula. A mãe da Priscila, uma senhora esticada de plásticas e coberta de joias, me olhava com uma pena misturada com nojo. Ela me perguntou de onde eu era, e quando eu disse com orgulho que era de uma cidadezinha do interior e que tinha vencido na vida trabalhando em hospital público, o silêncio na mesa foi ensurdecedor. Sérgio mudou de assunto rápido, com as bochechas vermelhas. Ele estava com vergonha de mim. Vergonha das minhas mãos grossas, do meu sotaque carregado, do meu vestido de crepe que comprei na feira e que para mim era a coisa mais luxuosa do mundo. Quando decidiram casar, a preocupação maior deles era onde iam morar. O dinheiro da Priscila era do pai dela, e ela não queria morar de aluguel. O Sérgio ganhava bem, mas gastava tudo tentando manter o padrão de vida da noiva. Foi aí que a mãe boba aqui entrou em ação de novo. Com o dinheiro de uma vida inteira de plantões e algumas economias que fiz vendendo uns lotes antigos que meu falecido marido deixou, eu tinha comprado um apartamento muito bom no bairro de Lourdes, um bairro nobre. Eu alugava aquele apartamento e o dinheiro me ajudava a ter uma velhice tranquila, pagava meus remédios e minha feira. Mas, vendo a angústia do meu filho, eu ofereci. Disse que eles podiam morar lá, sem pagar aluguel. Só precisavam pagar o condomínio e as contas de luz e água. A Priscila não me disse muito obrigada. Ela apenas sorriu para o Sérgio e disse: ótimo, amor. A gente vai precisar quebrar aquela parede da sala e trocar todo o piso porque aquele taco é horroroso. E a cozinha precisa de mármore novo.
Ela falava como se o apartamento fosse dela, como se eu estivesse morta e aquilo fosse herança. Sérgio começou a levar as coisas dele para lá. 4 malas grandes de couro, caixas de roupas de marca, sapatos, tudo que ele tinha de mais valioso. A chave do apartamento foi entregue na mão dele. Eu confiei. O que é do homem, o bicho não come, e eu achava que o coração do meu filho ainda era o mesmo. A data do casamento foi marcada para o final do ano. Uma festa grande, diziam eles. Mas os meses passaram e ninguém me falava de preparativos, de prova de vestido para a mãe do noivo, de nada. Toda vez que eu perguntava, Sérgio desconversava. Dizia que a Priscila e a mãe dela estavam cuidando de tudo, que eu não precisava me preocupar, que era para eu descansar. Até que chegou aquela fatídica sexta-feira. Era uma tarde quente, o sol castigava as telhas de amianto da varanda dos fundos. Eu estava no quintal, molhando minha planta comigo ninguém pode, conversando com ela baixinho como sempre faço, quando escutei o portão da frente bater. Era a dona Carminha, minha vizinha de muro há mais de 20 anos. Ela entrou esbaforida, o rosto vermelho, segurando o telefone celular como se fosse uma bomba-relógio. Zezé, ô Zezé, minha Nossa Senhora, me acode! Ela gritava, quase tropeçando no degrau da cozinha. Limpei as mãos no meu avental de chita e fui acudi-la, achando que alguém tinha passado mal. Que foi, mulher? Bebe uma água, senta aqui. Carminha não sentou. Ela enfiou o telefone na minha cara. A tela estava aberta naquele aplicativo de fotos, o tal do Instagram. Eu não tenho isso. Meu celular é daqueles de botão, que só serve para ligar e mandar mensagem curta. Mas a neta da Carminha vivia mostrando as coisas para ela. Você tá passando bem, Zezé? Porque eu vi isso aqui e vim correndo. Falei com minha neta. A Zezé deve estar doente no hospital para não estar lá. Eu apertei os olhos para enxergar a tela. Meu coração deu um pulo e depois pareceu que parou de bater. A foto mostrava o meu Sérgio, meu menino. Ele estava usando um terno azul marinho, o cabelo impecável, sorrindo de orelha a orelha. Do lado dele, a Priscila, usando um vestido branco elegante, segurando um buquê de orquídeas. Eles estavam na frente de uma mesa linda, cheia de taças de cristal e flores caras. Atrás deles, os pais da Priscila levantavam taças de champanhe. Havia outras pessoas na foto. Os amigos do banco, as amigas peruas da noiva, os tios ricos da parte dela. A legenda da foto dizia: Senhor e senhora finalmente casados no civil, um almoço íntimo para celebrar o início da nossa vida juntos. A festa grande vem depois, mas hoje foi perfeito. Eu li aquilo 3 vezes. A cada palavra era como se um pedaço do meu peito fosse arrancado com uma faca cega. Casados. Almoço íntimo. Perfeito. Não havia lugar para mim naquela perfeição. A cadeira que deveria ser da mãe do noivo estava ocupada pelo vazio, preenchida apenas pela vergonha que ele sentia de mim. Carminha me olhava com os olhos arregalados, esperando uma explicação. A pena estampada no rosto dela foi o que mais me doeu naquele momento. Todo o bairro sabia do amor que eu tinha pelo meu filho. Todo o bairro sabia das noites que eu passei em claro para pagar a faculdade dele. E agora, todo o bairro ia saber que eu não servia para aparecer na foto do casamento. Eu não estava me sentindo bem hoje, Carminha. Eu menti. A voz saiu fraca, tremida. Minha pressão subiu. Falei para ele ir sem mim. Carminha não era boba. Ela percebeu a minha mentira, recolheu o celular, deu um tapinha no meu ombro e foi embora em silêncio. Quem avisa amigo é, mas a verdade, quando chega de supetão, desmorona a gente. Quando fiquei sozinha, sentei na minha cadeira de balanço na sala. O rádio de pilha continuava tocando uma música antiga, baixinho. O silêncio da casa parecia me engolir. Eu não chorei de imediato. A dor foi tão profunda que as lágrimas secaram antes de nascer. Fiquei ali, olhando para o vazio, lembrando de quando ele quebrou o braço aos 7 anos, e eu passei a noite inteira com ele no colo, no corredor do pronto-socorro, cantando para ele dormir. O relógio na parede bateu 4 horas da tarde. O almoço chique deles já devia estar acabando. Peguei meu celular de botão, disquei o número do meu filho. Chamou 1, 2, 3 vezes. Na 4ª, ele atendeu. O barulho de risadas e música fina tocava ao fundo. Oi, mãe, tô no meio de uma reunião aqui. Aconteceu alguma coisa? Ele atendeu com aquela voz de gerente apressado.
mentindo para mim, mentindo para a mulher que ensinou ele a falar. Reunião, Sérgio? Eu perguntei. Minha voz não tremeu. Estava estranhamente calma. Engraçado. A Carminha me mostrou uma foto da sua reunião. Tinha até bolo e champanhe. Você estava muito bonito de terno. O silêncio do outro lado da linha foi imediato. As risadas ao fundo pareceram ficar distantes. Ouvi ele suspirar, aquele suspiro de impaciência que ele dava toda vez que eu não entendia como usar o controle da televisão. Ele se afastou do barulho. Mãe, olha só, não faz drama. Não começa, a voz dele mudou. Ficou defensiva. Foi só uma assinatura de papel no cartório e um almoço bancado pelo pai da Priscila, num restaurante lá no Belvedere. Foi uma coisa pequena. Pequena, Sérgio. Tinha espaço para a mãe dela. Tinha espaço para os tios dela. Tinha espaço para os seus colegas de banco. Mas não tinha espaço para a sua mãe? Mãe, entende de uma vez, ele falou, irritado, abaixando o tom de voz para ninguém perto dele escutar. Foi algo só para quem é íntimo da família dela também. A senhora ia chegar lá naquele restaurante chique, com essas roupas que a senhora usa, ia ficar deslocada. A senhora não sabe conversar com a família da Priscila, ia ficar calada no canto, com vergonha. A gente fez isso para poupar a senhora. A festa grande a gente vê depois, deixa de ser ciumenta, para poupar a senhora. Aquelas palavras bateram no meu rosto com a força de uma mão aberta. Ele não estava me poupando. Ele estava poupando a si mesmo do constrangimento de ter uma mãe que cheira a sabão de coco e não a perfume importado. Ele estava poupando a noiva de ter que explicar que a sogra era uma mulher do povo. Para quem é íntimo, eu repeti, saboreando o amargo daquelas palavras. É, mãe, só para os mais íntimos da nossa convivência de agora. Poxa, hoje é o dia mais feliz da minha vida. A gente vai embarcar daqui a pouco para a lua de mel em Gramado. Não estraga isso me cobrando. Eu respirei fundo. O ar entrou rasgando os meus pulmões, mas me trouxe uma clareza que eu não sentia há muito tempo. A mulher submissa, a mãe que engolia tudo por amor, morreu ali, naquela cadeira de balanço, ouvindo o filho falar que ela não era íntima o suficiente para ver o casamento dele. Você tem razão, Sérgio, eu disse. Minha voz saiu doce, macia. Eu não ia me sentir bem lá mesmo. Eu só liguei para desejar felicidades. Que Deus abençoe o casamento de vocês. Sério, mãe? Ele pareceu aliviado, o peso da culpa saindo das costas dele. Poxa, obrigado. A senhora é a melhor. Quando a gente voltar de viagem, a gente passa aí para tomar um café, tá bom? Agora preciso ir. Meu voo sai daqui a 2 horas. Te amo. Boa viagem, meu filho, eu respondi. E desliguei o telefone antes de dizer que o amava de volta. Porque naquele momento, eu não sentia amor. Eu sentia justiça. Coloquei o telefone na mesa da sala. Olhei para a minha caneca de ágata, para o meu chão de taco, para a minha vida simples. Ele tinha vergonha de tudo isso, mas não tinha vergonha de pegar a chave do apartamento que essa mesma vida simples comprou. Se eu não era íntima para o almoço, certamente eu não seria a proprietária invisível que bancaria o conforto do casal. Levantei da cadeira de balanço, sentindo meus joelhos estalarem, mas a minha espinha estava mais reta do que nunca. Fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda velha de peroba do campo e tirei debaixo das minhas roupas de dormir a pasta azul de elástico. Dentro dela, a escritura do apartamento no bairro de Lourdes, no meu nome. O casamento deles podia ser um segredo, mas a lição que eu ia ensinar faria barulho na rua inteira. Sentei na beirada da minha cama, sentindo o colchão afundar debaixo do meu peso. O quarto já estava ficando na penumbra da tardeira, mas eu não acendi a luz. No meu colo, a pasta azul de elástico frouxo parecia pesar 1 tonelada. Meus dedos, grossos e calejados, deslizaram sobre o plástico gasto antes de abrir. O cheiro de papel guardado subiu pelas minhas narinas. Um cheiro de tempo, de suor e de garantia. Puxei o maço de documentos. No topo, a escritura pública lavrada em cartório. Ali, em letras pretas e firmes, estava o meu nome completo. Maria José de Souza. Mais abaixo, o registro de compra e venda do imóvel, localizado na Rua da Bahia, no bairro de Lourdes, um dos endereços mais caros de Belo Horizonte. O papel estava um pouco amarelado nas pontas, mas a força que ele carregava estava mais viva do que nunca.
Eu passei a mão sobre o meu nome impresso, sentindo o relevo da tinta. Eles acham que velho é enfeite de estante. Acham que porque a gente tem cabelo branco e não sabe mexer nesses telefones de tela lisa, a nossa cabeça também parou no tempo. O meu Sérgio, carne da minha carne, achou que me enfiando no Padre Eustáquio e me deixando regar minhas plantas, eu ia simplesmente esquecer quem assinava os cheques da vida dele. Ele confundiu o meu amor de mãe com burrice. Confundiu o meu silêncio com submissão. Enquanto eu olhava para aquela escritura, o filme da minha vida inteira começou a rodar na minha cabeça. Fechei os olhos por um instante e já não estava mais no meu quarto. Estava de volta aos corredores de granito da Santa Casa de Misericórdia, 30 anos atrás. Senti de novo o cheiro forte de éter e de cândida que impregnava o meu uniforme de algodão grosso. Lembrei das noites intermináveis no CTI, onde a morte rondava as macas e a gente tinha que lutar contra ela usando as próprias mãos. Lembrei de um episódio que me marcou muito. Havia um médico novato recém-formado, filho de um figurão da cidade. Ele andava pelo hospital com o nariz empinado, exatamente como a Priscila faz hoje. Um dia, durante um plantão de madrugada, um paciente teve uma parada cardíaca. O doutorzinho congelou. Ele tremia tanto que não conseguia segurar as pás do desfibrilador. Fui eu, a auxiliar de enfermagem com sotaque do interior, que assumi. Empurrei ele para o lado com o ombro, gritei as ordens para a equipe, fiz a massagem cardíaca até meus braços adormecerem e trouxe o homem de volta. Quando tudo acabou, o médico tentou me dar uma bronca para não perder a pose na frente dos outros. Eu cheguei perto dele, limpei o suor da minha testa e falei baixo, só para ele ouvir. Doutor, o diploma te deu o título, mas quem limpa o sangue do chão sou eu. Nunca mais levante a voz para quem sabe fazer o que você só leu no livro. Ele nunca mais me desrespeitou. Eu sempre tive essa força dentro de mim. Uma força de quem não nasceu em berço de ouro, de quem teve que arrancar o sustento da boca do leão todo santo dia. Mas quando se trata de filho, a gente amolece. A gente guarda as garras. A gente corta a própria carne para ver eles sorrirem. O dinheiro daquele apartamento em Lourdes não caiu do céu. Não foi herança de pai rico, como o da nora que tem nojo do meu café. Lembrei do meu falecido marido, o Tonho. Tonho era pedreiro, homem de mãos ásperas e coração gigante. Quando nos casamos, fomos morar de aluguel e comemos muita farinha com ovo. Mas o Tonho tinha visão. Com o dinheirinho suado das obras, ele comprou 2 lotes no meio do mato, lá pros lados de Ribeirão das Neves. Todo mundo chamava ele de doido. Diziam que era terra de ninguém. Quando o Tonho morreu daquele infarto fulminante, o Sérgio era um toco de gente. Os parentes vieram como urubus, dizendo para eu vender os lotes a preço de banana para pagar as dívidas do funeral. Eu bati o pé. Trabalhei dobrado. Fiz marmita para vender na porta de fábrica de madrugada. Costurei barra de calça para fora, mas não vendi os lotes. Segurei aquela terra com unhas e dentes. A cidade cresceu, o mato virou asfalto, o bairro valorizou. 25 anos depois, eu vendi os 2 terrenos por uma fortuna que eu nunca tinha visto na vida. Juntei com a minha aposentadoria e comprei o apartamento no bairro de Lourdes. Era a minha segurança. Era a garantia de que se um dia eu ficasse acamada, não daria trabalho para ninguém. E foi esse pedaço do meu suor, do suor do pai dele, que o Sérgio pegou para oferecer de bandeja para a princesinha do asfalto. Ela, que mandou arrancar os tacos de madeira de lei porque achou horroroso. Ela, que exigiu mármore importado na cozinha onde não vai fritar nenhum ovo. E o meu filho, covarde, acatou tudo, escondendo a mãe velha como se esconde uma vassoura quebrada atrás da porta. Abri os olhos. A tristeza e a humilhação que eu senti quando vi aquela foto no celular da Carminha tinham evaporado. No lugar delas, nasceu uma chama fria, uma clareza absurda. Eu não criei um homem, eu criei um parasita assustado. E se eu fui a culpada por mimar esse menino, até ele achar que o mundo lhe devia favores, eu mesma seria a responsável por ensinar a última e mais dura lição da vida dele. O que vem fácil, vai fácil. E o que é da Zezé, ninguém toma no grito. Levantei da cama, guardei a escritura de volta na pasta azul e coloquei dentro da minha bolsa preta de couro sintético, a mesma que levo para a missa aos domingos.
Fui até a cozinha. O sol já estava se pondo, pintando o céu de Belo Horizonte com um laranja avermelhado. Liguei o fogo, coloquei a água para ferver no bule de alumínio e comecei a montar o meu plano. Minha cabeça funcionava como nos tempos de CTI: triagem, diagnóstico e intervenção. Primeira coisa: o controle do território. Peguei meu celular de botão. Fui na agenda e procurei o número do seu Geraldo. O seu Geraldo é o síndico do prédio lá em Lourdes. Um homem antigo, militar reformado, sistemático até dizer chega. Sérgio achava que enganava o seu Geraldo, mas o síndico sabia muito bem quem assinava os cheques do condomínio quando o apartamento estava alugado. O telefone chamou 3 vezes. Alô, portaria do edifício Ouro Preto, Geraldo falando. Boa noite, seu Geraldo. Aqui é a dona Zezé, proprietária do apartamento 402. Como vai a saúde do senhor? Dona Zezé, que milagre a senhora ligar. A saúde vai indo, brigando com a pressão alta, o de sempre. Mas me diga, aconteceu alguma coisa? O seu filho esteve aqui a semana toda trazendo umas caixas, umas malas bonitas de couro. Falou que ia casar. A menção às malas me fez dar um sorriso contido, de canto de boca. Perfeito. As coisas dele já estavam todas lá. O passarinho já tinha feito o ninho na gaiola antes de perceber que a porta tinha dono. É sobre isso mesmo que eu quero falar com o senhor, seu Geraldo. Minha voz era mansa, mas firme. Houve uma mudança de planos. O Sérgio e a noiva não vão mais morar no meu apartamento. Houve um silêncio do outro lado da linha. O síndico pigarreou. Não vão? Uai, mas ele já trouxe até os sapatos de marca da moça. A mudança das mobílias grandes estava marcada para a semana que vem. Pois é, mas a vida dá voltas. Eu vou precisar do apartamento para mim. Então, seu Geraldo, eu estou ligando para dar uma ordem expressa da proprietária. O senhor, por favor, desative imediatamente a tag de entrada da garagem que está com o Sérgio. E avise na portaria para todos os porteiros que a entrada dele e da esposa está terminantemente proibida a partir de hoje. Sem a minha presença, ninguém sobe no 402. Dona Zezé... A senhora tem certeza? Vai dar confusão quando o rapaz voltar de viagem. A confusão é minha, seu Geraldo. A escritura está no meu nome, o condomínio está no meu nome e o IPTU está no meu nome. O senhor faça o favor de cumprir a regra do prédio. Proprietário é quem manda. A senhora que sabe, dona Zezé. Ordem dada é ordem cumprida. Vou desativar a chave eletrônica dele agora mesmo no sistema. Agradeci e desliguei. A primeira porta estava trancada, mas eu sabia que o Sérgio tinha a chave física da porta da sala. A chave dourada que eu mesma coloquei na mão dele no mês passado, com os olhos cheios de lágrimas de orgulho bobo. Eu precisava resolver isso antes que eles voltassem de Gramado. Eles ficariam fora por 7 dias. Eu tinha tempo de sobra, mas não gosto de deixar serviço para o dia seguinte. A água no bule ferveu. Despejei no coador de pano, sentindo o cheiro forte do pó de café invadir a cozinha. Aquele cheiro me aterrava. Lembrava de onde eu vim. Lembrava que a Priscila tinha nojo disso, pois ela ia descobrir que o café de cápsula dela não ia pagar a conta de luz da rua. Peguei minha caderneta de capa dura na gaveta da mesa de fórmica. Folheei as páginas até achar o número do Toninho. Toninho é chaveiro aqui no Padre Eustáquio desde que eu me entendo por gente. A mãe dele, Dona Margarida, morreu de câncer de pulmão há uns 10 anos. Na época, o postinho de saúde não mandava ninguém para ajudar. E eu, mesmo aposentada, ia lá toda noite de graça para aplicar morfina nela e dar banho de leito. O Toninho beijava o chão que eu pisava. A gratidão é uma moeda que não perde o valor, por mais tempo que passe. Disquei o número da loja dele. Ele atendeu no segundo toque, com o barulho de esmeril ao fundo. Chaveiro do Toninho, boa noite. Toninho, meu filho, é a Zezé. O barulho da máquina parou na hora. Dona Zezé, bença minha santa, o que a senhora manda? Perdeu a chave do portão de novo? Dei uma risada curta. Não, Toninho. Dessa vez, eu não perdi nada. Eu estou querendo achar. Preciso de um favor seu. Um serviço grande, para amanhã cedo. Pode falar. Para a senhora, eu largo tudo aqui. Toninho, você conhece aquele prédio de rico lá no bairro de Lourdes, na Rua da Bahia? O edifício Ouro Preto? Pois é. Eu tenho um apartamento lá. Preciso que você vá comigo amanhã, às 8 da manhã.
Quero trocar o miolo da fechadura da porta da frente e da porta de serviço. E não quero qualquer fechadura não, Toninho. Quero daquelas de segurança máxima, daquelas que não abre nem com reza brava e nem com grampo de cabelo de madame. O Toninho deu uma assobiada do outro lado da linha. Eita, dona Zezé, o bicho pegou, hein? Pode deixar comigo. Vou levar aquela tetra-chave da marca alemã. Se o caboclo não tiver a chave nova, ele só entra no apartamento se derrubar a porta amarretada. É exatamente isso que eu quero. E Toninho, esse assunto morre entre nós. A senhora sabe que meu túmulo é mais falador que eu. Amanhã, às 7:30 da manhã, minha perua tá buzinando aí na sua porta. Desliguei o telefone. Tomei um gole do meu café. Estava quente, amargo e descia rasgando pela garganta, me dando um calor bom no peito. Caminhei até a sala de estar. A noite já tinha caído de vez sobre Belo Horizonte. Pela janela, eu via as luzes amarelas dos postes da rua acendendo, iluminando a calçada de pedras portuguesas onde eu varria as folhas secas toda manhã. Minha casa era simples. O sofá tinha uma capa de crochê que eu mesma fiz. A televisão ainda era daquelas de tubo grossa, e na parede havia um quadro do Sagrado Coração de Jesus. Sérgio sentia vergonha de tudo isso. Sentia vergonha do crochê, do taco encerado, da mãe que fala uai e que tem as unhas curtas. Ele preferiu um almoço íntimo, rodeado de gente vazia, bebendo vinho caro que ele mal sabia pronunciar o nome. Ele vendeu a própria história para ser aceito na família da concessionária de carros. Mas a Priscila e o Sérgio esqueceram de um detalhe muito importante na lógica matemática do casamento deles. Eles somaram o luxo dela com o salário dele, mas não calcularam a subtração da dona do teto. O dinheiro do pai da noiva comprou a festa fina, comprou as taças de cristal e a lua de mel no sul do país. Mas era o dinheiro suado da auxiliar de enfermagem que limpou muita comadre na vida, que ia garantir o chão que eles iam pisar na volta. Ou melhor, que não iam pisar. Fiquei imaginando as 4 malas de couro caríssimas do meu filho, cheias de ternos alinhados e gravatas de seda, repousando no meio da sala vazia do meu apartamento. Imaginei as caixas com os vestidos de grife da nora. Eles já tinham mandado para lá os presentes de casamento mais caros. Tudo organizado, esperando os pombinhos voltarem de Gramado para começarem a vida de conto de fadas, bem longe da mãe pobretona. Vocês querem intimidade? Eu falei em voz alta para a sala vazia, sentindo um gosto metálico na boca. Pois eu vou dar a vocês o maior espetáculo em praça pública que essa cidade já viu. Fui até a cômoda, peguei um rolo de sacos de lixo preto, daqueles bem grossos, de 100 litros. Coloquei os sacos em cima da mesa da cozinha. A noite seria longa, mas pela primeira vez em muitos meses eu não iria chorar para dormir. A Zezé, que engolia choro, tinha ficado lá no banco da praça. A dona Maria José de Souza estava pronta para cobrar a fatura de 30 anos de sacrifício. O relógio cuco na parede da copa bateu 8 horas. O avião deles já devia estar voando alto, cortando as nuvens em direção ao frio de Gramado. Eles estavam nas alturas, brindando o amor, certos de que a vida estava ganha. Mas eu estava com os 2 pés no chão, e amanhã o cadeado do paraíso deles teria um novo segredo. O galo do vizinho nem tinha cantado quando eu pulei da cama. O relógio na parede da cozinha marcava 4:30 da manhã, o mesmo horário que meu corpo acostumou a despertar durante os 35 anos, batendo ponto na Santa Casa. O chão de taco estava gelado debaixo dos meus pés descalços, mas eu não sentia frio. O sangue corria quente nas minhas veias, fervendo com a promessa que eu tinha feito a mim mesma na noite anterior. Fui até o banheiro, lavei o rosto com sabonete de glicerina e prendi meus cabelos brancos num coque bem firme, espetando 2 grampos para garantir que nenhum fio ia me atrapalhar. Vesti uma calça de brim escuro e minha blusa de malha azul, aquela mesma que eu usava por baixo do jaleco nos dias de plantão pesado. Quando a gente vai fazer uma cirurgia para arrancar um mal pela raiz, a gente tem que estar vestida para o trabalho duro. Passei pela sala, peguei meu terço de madeira em cima da mesinha e rezei uma Ave Maria baixinho. Não pedi para Deus amaldiçoar o meu filho. Mãe nenhuma faz isso. Eu pedi apenas saúde e força nas juntas para carregar o peso do que precisava ser feito. A justiça divina tarda, mas não falha. Mas a justiça de mãe, quando a paciência acaba,
Tem hora marcada para acontecer. Às 7h30 em ponto, escutei o barulho do motor engasgado da perua velha do Toninho dobrando a esquina. Saí no portão com a minha bolsa preta a tiracolo e os 2 rolos de saco de lixo grosso debaixo do braço. Toninho freou a Kombi branca, que tinha o letreiro do chaveiro meio apagado na porta, e abriu um sorriso largo, mostrando o dente de ouro no canto da boca. Bom dia, dona Zezé. A senhora tá com uma cara de quem vai resolver parada torta hoje. Ele brincou, abrindo a porta do passageiro para mim. Bom dia, Toninho. Hoje o dia vai ser de faxina pesada, respondi, subindo no banco que cheirava a graxa e a fumo de corda. Toca lá para o bairro de Lourdes, Rua da Bahia. O caminho do Padre Eustáquio até a zona sul de Belo Horizonte é curto na distância, mas é uma viagem para outro mundo. A gente sai das ruas, onde as mulheres varrem a calçada de chinelo de dedo, conversando de um muro para o outro, e entra nas avenidas largas, cheias de árvores frondosas, onde os prédios têm vidros escuros e porteiros de terno que olham a gente da cabeça aos pés. Eu via os ônibus lotados passando, cheios de gente com cara de sono, indo garantir o pão de cada dia, e pensava no meu Sérgio. Ele esqueceu que veio desse mesmo aperto. A gravata de seda apertou tanto o pescoço dele que cortou a circulação da memória. Chegamos no edifício Ouro Preto, um prédio imponente, com a fachada toda revestida de granito escuro e um jardim na frente que parecia cenário de novela. Toninho estacionou a perua na vaga de serviço e nós fomos até a portaria de vidro blindado. O seu Geraldo já estava lá, de pé, conversando com o porteiro da manhã. Quando me viu, o síndico ajeitou os óculos na ponta do nariz e veio abrir o portão lateral. Dona Zezé, a senhora é pontual como um relógio suíço, ele disse, estendendo a mão. Já fiz o que a senhora mandou ontem. As 2 chaves eletrônicas do seu filho estão bloqueadas no sistema. Se ele encostar o chaveiro lá no leitor, a catraca não gira nem com reza. Deus lhe pague, seu Geraldo. E o porteiro está avisado? Avisadíssimo. O rapaz que está na guarita é o Robson. Ele sabe que sem a sua autorização expressa, ninguém pisa no elevador para o 402. Eu balancei a cabeça em agradecimento e fiz sinal para o Toninho me seguir com a maleta de ferramentas dele. Entramos no elevador de serviço, que era todo forrado de inox. Um luxo que no meu bairro não tem nem na porta do banco. Apertamos o botão do 4º andar. Meu estômago deu uma revirada, uma mistura de ansiedade com uma tristeza fina, daquelas que cortam como papel, mas eu engoli seco. A hora de chorar já tinha passado. Coloquei a minha chave dourada, a velha chave que eu tinha dado a cópia para o Sérgio, e abri a porta da sala. A primeira coisa que me bateu no rosto foi o cheiro. Não era o cheiro de cera de assoalho ou de ar fresco que eu costumava deixar ali. Era um cheiro doce, enjoativo, de baunilha com alguma flor importada. Um daqueles difusores de ambiente caros que a Priscila adorava. O apartamento era enorme. A sala de estar, que antes tinha as paredes brancas e o piso de taco brilhando, agora estava uma bagunça de obra parada. Eu olhei para o chão e senti uma pontada de raiva. Eles já tinham coberto a madeira de lei com um plástico grosso, e no canto da sala havia caixas empilhadas de um porcelanato que imitava mármore Carrara. A dondoca não perdeu tempo. Já estava arrancando a alma do meu apartamento para colocar a frieza do gosto dela no lugar. No meio da sala, como um monumento à soberba, estavam as coisas deles. 4 malas imensas de couro marrom, daquelas que têm rodinhas que giram para todo lado. Em cima da mesa de jantar que eu havia deixado ali, havia dezenas de caixas de presentes de casamento. Eram panelas que custavam o preço da minha geladeira, uma máquina de café prateada cheia de botões e taças de cristal fino. E, para coroar a cena, num porta-retrato de prata já desembalado, uma cópia da foto do casamento civil. A mesma foto que a Carminha me mostrou. Sérgio e Priscila sorridentes, brindando com os pais dela. Eita lasqueira! Murmurou Toninho, tirando o boné e coçando a cabeça. O pessoal aqui tem bala na agulha, hein? Muita coisa chique. Tinha, Toninho. Tinha, eu falei, com a voz dura feito pedra. Pode começar o serviço. Troca a fechadura dessa porta da sala e depois vamos lá para a porta da área de serviço. Quero aquela tetra-chave que você prometeu. Toninho não perguntou nada. Ele é macaco velho,
Sabe que em briga de família o melhor é ficar mudo e fazer o trabalho. Ele ligou a furadeira e o barulho estridente quebrou o silêncio fúnebre daquele apartamento. Enquanto ele arrancava o miolo velho da porta, eu fui até a mesa de jantar. Peguei o porta-retrato de prata. Meus dedos ásperos passaram pelo vidro frio, bem em cima do rosto do meu filho. O menino que eu carreguei nas costas, que eu vi chorar de febre, que eu ensinei a amarrar o sapato. Ali, naquela foto, ele não era o meu Sérgio. Era o gerente do banco. Era o genro do dono da concessionária. Era um estranho de terno azul. Virei o porta-retrato de cara para baixo em cima da mesa. A partir de hoje, eu não ia mais olhar para aquele estranho. O serviço do Toninho demorou quase 1 hora. Ele tirou as ferragens antigas, escavou a madeira com o formão e instalou uma fechadura maciça, pesada, de uma marca alemã que eu nunca tinha ouvido falar. O metal brilhava, desafiador. Quando ele terminou a porta da sala, fomos para a porta da cozinha e ele repetiu o processo. "Prontinho, dona Zezé", ele disse, limpando as mãos numa estopa suja e me entregando um molho com 4 chaves prateadas, grossas e cheias de dentes esquisitos. "Essa aqui não tem grampo de madame nem cartão de crédito que abra. Se o caboclo perder a chave, só entrara se eu vier aqui com uma serra elétrica para cortar o batente. É música para os meus ouvidos, meu filho", eu disse, tirando o dinheiro da carteira e pagando o triplo do que ele tinha me cobrado. "Pega isso, pelo serviço bem feito e pelo bico calado." Toninho arregalou os olhos para as notas, agradeceu umas 3 vezes, guardou as ferramentas e foi embora pelo elevador de serviço. Fiquei sozinha. O silêncio voltou a imperar no apartamento 402. O cheiro enjoativo de baunilha ainda estava no ar. Olhei para o rolo de sacos de lixo preto de 100 litros que eu tinha colocado em cima do balcão da cozinha. Chegou a hora da execução silenciosa. Desenrolei o primeiro saco. O barulho do plástico grosso estalando ecoou pelas paredes vazias. Fui até as 4 malas de couro no meio da sala. Eu não ia rasgar as roupas deles, não ia quebrar os cristais. Isso é coisa de gente desequilibrada. E eu sou uma mulher que passou 35 anos lidando com a vida e a morte sem perder a compostura. Eu ia fazer pior. Eu ia rebaixar o luxo deles ao nível que eles achavam que eu merecia. Abri a primeira mala. Estava cheia de roupas do Sérgio. Ternos de lã fria, camisas de fio egípcio, gravatas de seda que brilhavam na luz da manhã. Eu tirei tudo lá de dentro. Dobrei peça por peça com o mesmo cuidado que eu dobrava os lençóis da Santa Casa. Depois de dobrado, eu enfiei tudo dentro do saco de lixo preto. Sapatos de couro italiano, cintos de marca, relógios caros guardados em estojos de veludo. Tudo foi parar dentro do buraco escuro de plástico. A segunda mala era da Priscila. Vestidos de tecidos finos que escorregavam das minhas mãos calejadas. Blusas de seda, perfumes franceses, maquiagens em potes de vidro desenhado. Fui colocando tudo nos sacos, um por um, sem pressa. Eu sentia uma calma assustadora, uma paz de espírito que eu não sentia desde o dia em que quitei a última prestação daquele imóvel. Quando terminei com as roupas, fui para os presentes de casamento. Peguei a máquina de café chique, coloquei na caixa e enfiei num saco. Os cristais, os lençóis de 200 fios, as toalhas bordadas com as iniciais deles. O apartamento inteiro foi sendo engolido pela escuridão do plástico de 100 litros. No final, até as 4 malas de couro, agora vazias e murchas, foram enfiadas em sacos maiores e amarradas com fita crepe. Eu estava no meio de 14 sacos de lixo enormes, amontoados perto da porta da sala, quando o meu celular de botão começou a tocar no fundo da minha bolsa. Limpei o suor da testa com as costas da mão, lavei as mãos na pia da cozinha para tirar o pó e peguei o aparelho. A tela pequena brilhava com o nome Sérgio. Eles estavam no segundo dia de lua de mel em Gramado. Respirei fundo, ajeitei a postura, como se ele pudesse me ver, e apertei o botão verde. "Oi, meu filho, a bênção." "Deus abençoe, mãe." A voz dele soou animada, mastigando alguma coisa. Ao fundo, eu ouvia o barulho de talheres batendo em pratos de porcelana e uma música instrumental suave. "Tudo bem por aí? Tá quietinha em casa?" Quietinha em casa. A arrogância dele era tão grande que ele não conseguia imaginar a mãe velha fazendo outra coisa além de regar planta e assistir novela.
Tudo em paz, Sérgio. Graças a Deus. E vocês? Como está o frio lá no sul? Ah, mãe, tá maravilhoso. Ele respondeu com a boca meio cheia. A gente tá num hotel boutique incrível. A Priscila tá encantada. Agora mesmo estamos comendo um fondue de chocolate suíço que a senhora não faz ideia. É outro nível. A voz da Priscila soou no fundo do telefone, esganiçada e impaciente. Amor, fala para o garçom que esse morango tá passado. Eu não vou comer isso não. Só um minuto, vida, o Sérgio respondeu para ela. E depois voltou para mim, com aquele tom de condescendência, como quem fala com uma criança que não entende o mundo dos adultos. Mãe, a gente tá curtindo muito. Só liguei para saber se a senhora tá se alimentando direito, se não tá com a pressão alta de novo. Minha pressão nunca esteve tão boa, meu filho, eu disse, olhando para a montanha de sacos de lixo pretos que representavam a vida inteira dele. Tô aqui arrumando umas coisinhas velhas, fazendo uma faxina daquelas, tirando o que não serve mais de dentro de casa. Isso aí, mãe, fica inventando moda não, pede para a Carminha te ajudar se for arrastar móvel. Quando a gente voltar na sexta-feira, eu passo aí na semana seguinte para te levar um chocolate daqui, tá bom? Agora vou desligar que o nosso vinho chegou. Aproveita bastante, Sérgio. Aproveita cada segundo da sua lua de mel. Um abraço. Ele desligou sem dizer que me amava. E eu guardei o telefone na bolsa com um sorriso frio nos lábios. Ele achava que a minha vida era esperar a migalha de um chocolate suíço na semana seguinte. Ele não fazia ideia de que o chão debaixo dos pés dele já tinha sido retirado. A execução ainda não estava completa. Não adiantava deixar o lixo no apartamento de luxo. Se eu deixasse os sacos lá, seu Geraldo ou o porteiro poderiam ficar com pena dele quando chegassem chorando na portaria. Eu não queria testemunhas da alta sociedade. Se o meu filho tinha vergonha do padre Eustáquio, era para o padre Eustáquio que os tesouros dele iam voltar. Ele ia ter que pisar no bairro de pobre para resgatar a dignidade. Liguei para o Tião do Carreto. O Tião é um senhor forte que tem uma caminhonete D10 azul caindo aos pedaços, mas que faz frete para o bairro inteiro. Ele estava parado na praça e disse que chegava em Lourdes em 20 minutos. Desci pelo elevador de serviço, avisei o Robson na portaria que ia descer com umas doações velhas e liberei a entrada da caminhonete do Tião na garagem dos fundos. Quando o Tião subiu e viu a quantidade de sacos pretos, arregalou os olhos. Dona Zezé do Céu, a senhora tá limpando o apartamento inteiro para alugar de novo? Quase isso, Tião. Tô limpando a alma do lugar. Pega pesado aí que a gente tem que levar tudo isso lá para a minha casa. Nós dois fizemos 4 viagens no elevador de serviço. Os 14 sacos pesados, cheios de ternos de luxo, vestidos de seda, taças de cristal e cafeteiras italianas, foram jogados na caçamba suja da D10, dividindo espaço com uma lona velha e um pneu estepe careca. Cada baque de um saco na caçamba era uma batida do meu coração que voltava ao ritmo normal. Tranquei a porta do apartamento 402 com a minha tetra-chave nova. Girei 2 vezes, escutando o trancão forte da engrenagem metálica. Passei a mão na madeira fria da porta e suspirei. Aquele lugar agora era um templo vazio. A noiva não teria piso de mármore para pisar, e o noivo não teria endereço chique para colocar no cartão de visitas do banco. Subi na cabine da D10 do Tião e fomos sacolejando de volta para o padre Eustáquio. O sol já estava alto, castigando os telhados das casas simples. Quando chegamos na minha rua, pedi para o Tião descarregar tudo na minha sala. Minha casa é pequena. A sala mal tem espaço para o sofá de capa de crochê, a televisão de tubo e a cadeirinha de balanço. Quando o Tião empilhou os 14 sacos pretos no meio do cômodo, eles quase bateram no teto. Parecia uma montanha de entulho no meio da minha vida limpinha e humilde. Paguei o freteiro, tranquei o portão de ferro da rua e voltei para dentro. Fiquei parada na porta da cozinha, secando as mãos no meu avental de chita, olhando para aquele monumento de plástico preto. O Sérgio e a Priscila chegariam de viagem na sexta-feira à noite, direto do aeroporto de Confins. Pegariam um táxi executivo, cheios de malas de mão, e iriam direto para o paraíso deles no bairro de Lourdes. Iriam esbarrar numa portaria proibida. Iriam dar de cara com uma fechadura que não reconhecia a chave dourada que eles carregavam com tanto orgulho. E quando o desespero batesse, quando o sangue fugisse do rosto empinado da noiva,
O meu filho ia ter que vir engolir o choro na casa da mãe. E quando ele encostasse o carro na minha porta, ele não ia encontrar a dona Zezé de braços abertos com um café coado no pano. Ele ia encontrar a fatura dos próprios erros, embalada para a viagem. A armadilha estava armada, silenciosa e escura como os sacos de lixo que agora decoravam a minha sala, esperando os pombinhos descerem das nuvens para aterrissar no asfalto quente da realidade. A sexta-feira chegou arrastando uma chuva fina e gelada, daquelas que cobrem Belo Horizonte com um manto cinza e deixam o asfalto escorregadio. O relógio cuco da minha copa marcou 8 horas da noite. Eu estava sentada na minha cadeira de balanço, com um chale de lã sobre os ombros, ouvindo o barulho da água batendo nas telhas de amianto da varanda. A casa estava mergulhada num silêncio pesado. O único enfeite diferente na minha sala modesta eram os 14 sacos de lixo preto, empilhados até quase encostar no teto, exalando um cheiro rústico de plástico novo que brigava com o cheiro do meu café fresco. Eles chegariam de Gramado a qualquer momento. Eu sabia porque o voo estava marcado para pousar em Confins no fim da tarde. Fechei os olhos e comecei a desfiar o meu terço de madeira. Não estava rezando por milagre, estava rezando por paciência. O coração de mãe é um bicho teimoso que às vezes quer perdoar antes mesmo do filho pedir desculpas. Mas toda vez que a fraqueza tentava se instalar no meu peito, eu lembrava da foto. Lembrava do sorriso largo do meu Sérgio brindando com a família rica da Priscila, enquanto eu estava aqui, varrendo o quintal, achando que ele estava no banco trabalhando. O que é do homem o bicho não come, mas o que é da mãe, o filho ingrato não tem o direito de roubar. Eram quase 9h30 da noite, quando o meu celular de botão tocou em cima da mesinha. O visor acendeu no escuro da sala. O nome do meu filho piscava, apressado. Deixei tocar 3 vezes. Na quarta, apertei o botão verde e levei o aparelho ao ouvido. Alô? Mãe, pelo amor de Deus, a senhora precisa ligar para o seu Geraldo agora. A voz do Sérgio estava esganiçada, misturada com o barulho de buzinas e chuva ao fundo. Ele estava ofegante. A gente acabou de chegar da viagem, cansados, cheios de mala de mão, e o Robson não quer deixar a gente subir. A minha chave do portão não apita, a catraca não gira. O síndico falou que a senhora deu ordem para barrar a gente. Que maluquice é essa? A voz da Priscila ecoou no fundo, estridente e irritada. Sérgio, resolve isso. Meu casaco tá molhando, eu quero tomar um banho na minha banheira. Que absurdo é esse porteiro me barrar no meu próprio prédio. Eu respirei fundo. A voz macia de quem aplicou injeção em paciente nervoso a vida inteira tomou conta da minha garganta. Não tem maluquice nenhuma, Sérgio. O seu Geraldo e o Robson estão apenas cumprindo o trabalho deles. Ordens da proprietária. Como assim ordens da proprietária? Mãe, a senhora tá confusa? A senhora cedeu o apartamento para a gente morar. A Priscila já mandou quebrar o piso da sala. O mármore chega na segunda-feira. A senhora tá esquecida das coisas? É a idade batendo? Liga lá agora e libera a gente. A Priscila tá dando um escândalo aqui no saguão. A menção à minha idade, como se eu estivesse caduca, foi o empurrão que faltava para a minha espinha ficar reta feito um cabo de vassoura. Minha memória está ótima, meu filho. Lembro de cada fralda que troquei sua e lembro muito bem do almoço íntimo que você teve semana passada. Pegue a sua esposa, chame um táxi e venha aqui para a minha casa. Nós precisamos conversar frente a frente. E pro padre Eustáquio a essa hora? Debaixo dessa chuva? Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem as malas de mão, presentes do aeroporto. Se você quer saber onde estão as chaves novas da sua vida de casado, você vem buscar aqui. Estou esperando. Desliguei o telefone antes que ele pudesse argumentar. Coloquei o aparelho de volta na mesa. A isca foi jogada, e o peixe, cego pela própria arrogância, não teria outra escolha a não ser morder. Demorou uns 40 minutos. O barulho de um motor potente rasgou o silêncio da minha rua. Levantei da cadeira e fui até a janela, espiando por trás da cortina de renda. Um carro de aplicativo, daqueles bem luxuosos e escuros, parou na frente do meu portão. Sérgio desceu primeiro, abrindo um guarda-chuva imenso para proteger a dondoca. Priscila desceu pisando em poças d'água com uma bota de couro que custava mais que a minha aposentadoria inteira.
Ela olhava para as casas dos meus vizinhos com uma cara de nojo que nem a chuva conseguia lavar. Fui até a porta da sala, girei a chave e abri. O vento frio entrou, mas eu fiquei parada no batente, esperando. Sérgio abriu o portãozinho de ferro aos trancos e entrou puxando a noiva pelo braço. Assim que pisaram na pequena varanda coberta, Priscila começou a bater os pés no capacho, reclamando em voz alta. Eu não acredito que a gente teve que vir nesse fim de mundo a essa hora. Sérgio, sua mãe passou dos limites. O meu pai vai ouvir falar desse síndico atrevido. Eles entraram na sala sem pedir licença. E foi aí que o tempo parou. Sérgio ia abrir a boca para gritar comigo, mas as palavras morreram na garganta dele. Os olhos do meu filho e os da Priscila bateram de frente com a montanha de sacos de lixo pretos de 100 litros que tomava conta de quase todo o espaço da minha sala. A pilha era tão grande que eles tiveram que se espremer perto do sofá para não encostar no plástico. Mãe, o que é isso? A senhora virou acumulador agora? Sérgio perguntou, piscando rápido, a confusão estampada no rosto pálido. Priscila tapou o nariz com a mão cheia de anéis brilhantes. Que cheiro de plástico de obra. Sérgio, pega a chave logo com ela para a gente sair daqui. Eu não vou sentar nesse sofá. Essa capa de crochê me dá alergia. Eu não me mexi. Fiquei de pé, com as mãos cruzadas na frente do avental, olhando para os dois. O menino que eu carreguei nas costas na fila do posto de saúde agora usava um sobretudo de lã importada e me olhava como se eu fosse um estorvo. Não tem chave, Sérgio, eu disse. A minha voz saiu tão calma, tão fria, que até a chuva lá fora pareceu diminuir para escutar. Como não tem chave, mãe? Para de brincadeira. A gente tá cansado. Pega a chave do nosso apartamento logo. Do meu apartamento, eu corrigi, enfatizando a palavra. A escritura está no meu nome. O dinheiro que comprou aquelas paredes veio dos lotes do seu pai e dos meus 35 anos limpando sangue e vômito de gente estranha na Santa Casa. Não tem nada de vocês lá. Priscila soltou uma risada debochada, revirando os olhos. Ai, dona Zezé, começou o drama de novela mexicana. A senhora deu o apartamento de boca. A gente já fez projeto com o arquiteto. O meu pai já pagou a reforma do piso. A senhora não pode dar para trás agora só porque está carente de atenção. Eu dei um passo na direção dela. Priscila recuou um pouco, assustada com a firmeza do meu olhar. A dondoca achava que eu era um bicho assustado, mas esqueceu que onça velha também tem dente. Atenção, menina. Eu não preciso da atenção de quem tem vergonha de sentar na minha mesa. E você deveria ter perguntado para o seu pai, que é tão rico e tão sabido, se reforma em imóvel que não está no nome da gente é garantia de alguma coisa. O piso que você mandou quebrar era meu. O mármore que vai chegar na segunda-feira, o síndico vai mandar devolver para a loja. Vocês não entram mais no edifício Ouro Preto. Sérgio deu um passo à frente, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltando. Mãe, a senhora enlouqueceu de vez? O que deu na senhora? A gente só foi viajar. A gente ia vir tomar café com a senhora na semana que vem. Tomar café? Eu sorri, mas foi um sorriso amargo que cortou meus próprios lábios. Caminhei até a cômoda e peguei o meu celular velho. Não tinha a foto lá, mas eu não precisava dela. A imagem estava gravada na minha alma. Vocês iam vir tomar café depois de esconderem de mim o casamento civil. Depois de você, Sérgio, vestir um terno caro e brindar com a família dela num restaurante de luxo, enquanto a sua mãe, a mulher que comeu o osso para você comer a carne, regava a planta no quintal achando que você estava trabalhando. O rosto do Sérgio perdeu a cor na mesma hora. Ele olhou para a Priscila, depois para mim. O nariz empinado dele murchou. Mãe, quem contou para a senhora? Não foi bem assim. Foi uma coisa pequena. A gente ia fazer a festa grande depois. Mentira. Eu aumentei o tom de voz e o eco bateu nas paredes da minha casa pequena. Você mentiu para mim no telefone. Você me disse que era só para quem é íntimo, que a minha roupa simples ia sujar a foto de vocês. Que eu ia fazer você passar vergonha na frente dos tios ricos da sua mulher. Você achou que eu era burra, Sérgio? Achou que me jogando num canto e me dando a migalha de um abraço na semana seguinte, eu ia aceitar ser tratada como lixo? Priscila cruzou os braços, a cara amarrada, perdendo a pouca educação que fingia ter. Olha aqui, dona Zezé. A senhora tem que entender o seu lugar. A nossa roda de amigos é diferente.
A senhora não sabe usar um talher de peixe, não sabe conversar sobre vinho. A gente ia passar constrangimento. O Sérgio é gerente de banco. Ele tem uma imagem a zelar. O que custa a senhora ficar na sua e deixar a gente viver a nossa vida no apartamento? Eu olhei para aquela moça bonita por fora e podre por dentro. E depois olhei para o meu filho, esperando que ele defendesse a mãe. Esperando que ele dissesse para minha esposa calar a boca. Mas Sérgio apenas abaixou a cabeça, covarde, esfregando as mãos nervosas. Ele concordava com ela. Ele sentia vergonha de mim. A última gota de pena que eu tinha no coração secou ali mesmo. Você tem toda a razão, Priscila, eu falei, virando de costas para eles e caminhando até a montanha de sacos de lixo. Eu sou uma velha simples. Meu lugar não é nas fotos de vocês. Eu não sou íntima o suficiente para comer no restaurante caro. Mas sabe o que é engraçado na matemática de vocês dois? Vocês acharam que eu não era digna do almoço, mas acharam que eu era muito digna de bancar o teto onde vocês iam dormir. Bati com a mão espalmada num dos sacos grossos de 100 litros. O barulho do plástico estalou alto. Eu mudei as fechaduras ontem de manhã, Sérgio. Coloquei tetra-chave. O seu Geraldo desativou as tags. A portaria tem ordem expressa de chamar a polícia se vocês tentarem forçar a entrada. Mãe, não faz isso. Sérgio começou a choramingar, a pose de gerente indo para o ralo. Ele deu um passo em minha direção, com os olhos marejados. A senhora vai deixar a gente na rua? E as nossas coisas? As minhas malas, os presentes, as roupas da Priscila? Tá tudo lá dentro. Eu dei uma risada curta. Uma risada que veio do fundo do meu estômago, carregada com o peso de uma vida inteira de trabalho duro. Não está lá dentro não, meu filho. Apontei para a montanha preta no meio da minha sala. 14 sacos imensos, empilhados como entulho de construção. A ficha caiu primeiro para a Priscila. Os olhos dela se arregalaram tanto que quase saltaram do rosto pintado. Ela deu um grito agudo, correu até a pilha e meteu as unhas compridas no plástico do primeiro saco que viu pela frente, rasgando com força. De dentro do saco preto, rasgado feito barriga de peixe, caíram 3 vestidos de seda caríssimos, embolados no meio da caixa amassada da máquina de café italiana que eles tinham ganhado. Meu Deus! Meus vestidos! Os presentes de cristal! Priscila gritava, caindo de joelhos no chão de taco encerado da minha casa, puxando as roupas como se estivesse tentando salvar alguém de um afogamento. Você é louca! Velha maluca, invejosa, você colocou os meus sapatos Prada no saco de lixo. Coloquei as 4 malas de couro do meu filho aí também, eu disse, implacável, olhando o desespero dela do alto da minha dignidade. Tá tudo embalado para a viagem. Se o meu bairro e a minha casa não servem para vocês visitarem, então servem como depósito do lixo de luxo de vocês. Sérgio caiu no choro. O homem de 30 e poucos anos, de barba feita e relógio de ouro no pulso, começou a chorar como um menino de 7 anos que quebrou o braço. Mas dessa vez, eu não ia colocar no colo. Mãe, a senhora destruiu a minha vida. Como a gente vai morar agora? A gente gastou as nossas economias na lua de mel e na festa que ia ter depois. A Priscila não vai querer morar de aluguel. O pai dela vai me matar. Por favor, me perdoa. Me dá a chave de volta. Ele tentou agarrar a minha mão, mas eu recuei um passo. O toque dele não me trazia mais conforto. Me trazia a lembrança da traição. Quem avisa amigo é Sérgio. E a vida está te avisando hoje. Você escolheu a família dela. Você escolheu a vergonha. Agora, você vai pedir teto para o dono da concessionária. Vai pedir para ele pagar um aluguel para a princesinha não sujar o pé. Porque o dinheiro da auxiliar de enfermagem, que comeu o osso para te dar a carne, cortou o crédito. Priscila levantou do chão, o rosto manchado de maquiagem borrada. Ela tremia de raiva. Eu não vou ficar mais nem um minuto nesse buraco com essa mulher nojenta. Pega as nossas coisas, Sérgio. A gente vai para um hotel. Ela marchou para a porta, abriu e saiu para a chuva, gritando e batendo os pés. Sérgio ficou parado no meio da sala, olhando para a pilha de 14 sacos pesados de lixo. Ele engoliu seco, as lágrimas escorrendo pelo rosto covarde. Mãe, me ajuda a levar as coisas pro táxi lá fora. Tá chovendo muito. As suas costas são largas, Sérgio, e as roupas finas são leves. Eu respondi, caminhando até a minha cadeira de balanço e me sentando lentamente.
A porta da rua é a serventia da casa. E faça pouco barulho, que já passou das 10 horas e eu não quero incomodar a dona Carminha. Eu fiquei ali, sentada, assistindo a cena que lavou a minha alma. O gerente de banco, no auge do seu terno caro, teve que fazer 7 viagens debaixo da chuva fina de Belo Horizonte, arrastando sacos de lixo pretos pelo asfalto molhado. O motorista do carro luxuoso desceu, bufando, e se recusou a colocar os sacos no banco de couro do carro. A gritaria da Priscila na calçada acordou os cachorros da rua inteira. Vi a luz da casa da Carminha acender e a cortina dela balançar. O bairro inteiro, que não era bom o suficiente para a foto do casamento deles, agora tinha assento de primeira fila para assistir ao espetáculo da ruína. Quando o Sérgio arrastou o último saco pela porta, ele parou no batente. Estava ensopado, o cabelo desgrenhado, a respiração pesada. Ele olhou para mim uma última vez, esperando encontrar o olhar complacente da velha Zezé. Encontrou apenas o olhar de Dona Maria José, a proprietária que acabou de despejar o pior inquilino que já teve no coração. Ele abaixou a cabeça, virou as costas e sumiu no escuro. Levantei, caminhei até a porta e passei a tranca de ferro 2 vezes, selando o fim daquela história, com o estalo alto do metal batendo no metal. A manhã de sábado amanheceu com aquele cheiro bom de terra molhada que só a chuva de Belo Horizonte sabe deixar. O sol ainda estava preguiçoso, escondido atrás de umas nuvens ralas, quando eu abri os olhos. O relógio na parede do quarto marcava 6 horas. Durante 35 anos, eu pulei da cama nesse horário com o coração apertado, pensando nas contas para pagar, no cansaço do plantão na Santa Casa e, principalmente, no futuro do meu filho. Mas naquela manhã, pela primeira vez em mais de 7 décadas de vida, eu acordei leve. Tão leve que parecia que eu não tinha ossos, apenas vento debaixo da pele. Sentei na beirada da cama e calcei os meus chinelos de dedo. O chão de taco encerado estalou baixinho debaixo dos meus passos. Caminhei até a sala e parei no batente da porta. O espaço onde, na noite anterior, se erguia uma montanha de 14 sacos de lixo preto, agora estava completamente vazio. Não havia mais malas de couro importado, não havia vestidos de seda, não havia máquina de café de madame. Havia apenas a minha capa de crochê no sofá, a minha televisão de tubo no canto e o meu quadro do Sagrado Coração de Jesus na parede. O ar da casa estava limpo. O cheiro de plástico grosso e de perfume enjoativo tinha ido embora pelo ralo da rua, levado pela enxurrada da madrugada, junto com a arrogância do gerente de banco que eu mesma pari. Fui para a cozinha, enchi o bule de alumínio com água e acendi o fogo. Enquanto a água ferveu, eu peguei a vassoura de piaçava e fui varrer a calçada. As folhas das amendoeiras estavam coladas nas pedras portuguesas por causa da chuva. Eu varria com gosto, escutando o chiado das cerdas no chão. Minha vizinha, a dona Carminha, abriu o portão dela e colocou a cabeça para fora. Ela tinha olheiras fundas, sinal de que não tinha dormido quase nada depois do espetáculo da noite anterior. Ela atravessou a rua segurando um prato coberto com um pano de prato bordado. Era um pedaço de bolo de milho fumegante. "Bom dia, Zezé", ela falou, a voz mansa, os olhos curiosos espiando o interior da minha casa. "Eu trouxe um bolinho para a gente tomar com café. A senhora conseguiu pregar o olho? Porque eu, minha filha, passei a noite em claro rezando. Pensei que o mundo ia acabar naquela calçada ontem." Dei um sorriso frouxo, encostei a vassoura no muro e abri o portão para ela entrar. "O mundo não acabou não, Carminha. Ele só virou do lado certo. Entra, que a água do café já está fervendo." Nós sentamos na mesa de fórmica da cozinha. Eu passei o café no coador de pano de algodão, aquele mesmo que a nora rica dizia ter nojo, e enchi 2 canecas de ágata. Carminha mastigou um pedaço de bolo, mas a língua dela coçava mais que picada de pernilongo. Ela não aguentou o silêncio. "Zezé, pelo amor de Deus, me conta o que foi aquilo. Eu vi o Sérgio arrastando aqueles sacos de lixo debaixo de temporal." A moça, a tal da Priscila, gritava tanto que o cachorro do seu Mendes quase pulou o muro. "A senhora botou eles para correr?" Eu tomei um gole do café preto, sentindo o calor descer rasgando pela garganta e aquecer o estômago. Olhei bem nos olhos da minha amiga de 20 anos e contei tudo. Contei da foto que ela mesma me mostrou,
Contei da ligação de onde eu ouvi que não era íntima o suficiente para o casamento civil, e contei da tetra-chave que o Toninho Chaveiro instalou no apartamento de Lourdes. Não escondi uma vírgula. Falei com a voz mansa de quem relata a receita de um doce. Quando eu terminei, Carminha estava com a boca entreaberta e os olhos cheios de lágrimas. Mas não eram lágrimas de pena. Eram lágrimas de um orgulho assustado. Minha Nossa Senhora da Penha, ela sussurrou fazendo o sinal da cruz. A senhora teve uma coragem que eu não sei se teria, Zezé. Peitar um filho assim. Cortar a asa do passarinho desse jeito. Eu não cortei a asa dele, Carminha. Eu respondi, partindo um pedaço de bolo com o garfo. Eu só tirei o galho onde ele achava que podia pousar para sujar a minha cabeça. Quem planta vento, colhe tempestade. Ele achou que eu era uma boba que só servia para assinar cheque e assar pão de queijo. Aprendeu do jeito mais difícil que respeito não se compra em concessionária de carro. A notícia correu pelo bairro do Padre Eustáquio mais rápido que rastro de pólvora. Nas semanas que se seguiram, eu percebi a mudança no olhar das pessoas. Quando eu ia na padaria comprar o meu pão francês, o padeiro me dava bom dia com uma reverência que ele não fazia antes. As mulheres da rua, que antes me olhavam com aquela pena silenciosa de mãe viúva que se sacrifica à toa, agora me cumprimentavam com um sorriso largo e um aceno de cabeça firme. Eu deixei de ser a Zezé coitada, a mãe do gerente do banco, para ser a Dona Maria José, a mulher que não deita para a soberba de ninguém. E as notícias do lado de lá da cidade também não demoraram a chegar. Belo Horizonte é uma roça grande, e quem tem boca chega a Roma. O tião do carreto que volta e meia fazia frete para os lados da Zona Sul, me contou os boatos que ouvia nas portarias. Naquela noite de chuva, depois de arrastarem os 14 sacos de lixo para dentro do saguão de um hotel barato no centro da cidade, o castelo de cartas do meu filho desmoronou. O pai da Priscila, o homem do nariz empinado que pagou o almoço íntimo, ficou possesso com o escândalo. Ele não queria a filha morando de favor e muito menos arrastando saco de lixo no asfalto. Mas o velho era sovina. Ele alugou um apartamento pequeno para os dois num bairro mais afastado, pagou 3 meses adiantados e disse para o Sérgio se virar com o resto. A vida de novela das 8 acabou ali. O piso de mármore Carrara que a Priscila tanto sonhava virou um carpete de madeira riscado num apartamento de 2 quartos que mal cabia às 4 malas de couro dela. O Sérgio, tentando manter a pose e agradar a mulher que não parava de reclamar um minuto, estourou o limite de todos os cartões de crédito. A intimidade que eles tanto preservavam no casamento virou uma prisão de cobranças e brigas diárias. Os amigos ricos do banco, aqueles que levantaram taças de champanhe na foto, sumiram como fumaça quando o assunto foi ajudar a pagar a mudança. Enquanto a vida deles encolhia, a minha começava a expandir de um jeito que eu nunca imaginei. 1 mês depois do ocorrido, eu peguei um ônibus e desci na Rua da Bahia. Fui até o edifício Ouro Preto. O seu Geraldo, síndico do prédio, me recebeu na portaria com um sorriso de orelha a orelha e me acompanhou até o elevador. Quando abri a porta com a minha tetra-chave nova, vi o estrago que a noiva tinha deixado. O taco de madeira de lei, que era o orgulho do meu falecido marido, estava arrancado pela metade, um buraco feio no meio da sala. Eu não chorei. Peguei o telefone e liguei para o mestre de obras que trabalhou com o Tonho antigamente. Contratei o homem para arrancar o resto do entulho e colocar um piso de porcelanato bonito, resistente, cor de areia. Pintei as paredes de branco gelo. Troquei as luminárias. Gastei uma parte das minhas economias, mas gastei com gosto, porque estava investindo no meu suor. Quando o apartamento ficou pronto, cheirando a tinta fresca e a limpeza, eu chamei uma imobiliária daquelas bem chiques da região da Savassi. Em menos de 15 dias, o corretor me ligou. Uma família de médicos, um casal com 2 crianças pequenas, tinha se apaixonado pelo lugar. Assinamos o contrato. O valor do aluguel era um dinheiro que eu, na época da Santa Casa, precisava trabalhar quase 1 ano inteiro para juntar. E agora, todo dia 10, aquele dinheiro caía limpo na minha conta bancária. Com o primeiro aluguel na mão, eu sentei na minha cadeira de balanço e fiquei olhando para o teto. O que uma mulher de 72 anos, viúva e de vida simples, ia fazer com aquela quantia todo mês? Foi aí que eu olhei para as minhas mãos.
As manchas marrons do tempo, as veias grossas que pareciam rios desenhados debaixo da pele fina. Essas mãos esvaziaram comadres, fecharam os olhos de gente que partiu sem ninguém do lado, lavaram chão, costuraram roupa para fora e pagaram a faculdade do homem que sentiu vergonha delas. Essas mãos mereciam descanso. Mais do que descanso, elas mereciam festa. No dia seguinte, eu não fui na feira comprar vestido de crepe. Eu fui num shopping da Zona Sul. Aquele mesmo shopping onde a Priscila passeava. Entrei numa loja com portas de vidro transparente e ar-condicionado frio. A vendedora me olhou meio torto no começo, vendo meus sapatos gastos, mas eu endireitei a coluna e pedi para ver as melhores roupas que eles tinham para o meu tamanho. Comprei 2 calças de linho fino, blusas de algodão macio que não pinicavam a pele e uma sandália de couro ortopédica que custava o olho da cara, mas que abraçava o meu pé como se fosse uma nuvem. Paguei tudo à vista, no cartão de débito. Quando saí da loja com a sacola bonita de papel grosso, me senti uma rainha coroada. Na semana seguinte, bati no portão da Carminha. Ela saiu secando a mão no avental. "Carminha, faz as malas. Nós vamos ver o mar." Ela quase caiu para trás. "Zezé, a senhora bebeu juízo de formiga?" "Ver o mar onde, mulher?" "Lá para os lados do Nordeste, em Maceió," eu disse, tirando da bolsa 2 panfletos coloridos de uma agência de viagens que organizava excursões para a terceira idade. "Eu já paguei a minha parte e a sua. É um presente. Você foi a única que me trouxe a verdade quando todo mundo queria me fazer de boba. E eu não quero ir sozinha." Nós viajamos numa terça-feira de manhã. Quando o avião decolou, eu olhei pela janelinha e vi Belo Horizonte ficando pequenininha lá embaixo. Pensei no Sérgio voando para Gramado, cheio de mentiras e bagagens pesadas. Eu estava voando para Maceió, levando apenas uma mala pequena e o coração mais leve do mundo. Quando eu pisei na areia daquela praia, e a água morna e verde bateu nas minhas canelas, eu chorei. Foi o primeiro choro de verdade que eu dei desde o dia em que vi aquela maldita foto. Mas não era de tristeza, era um choro de alívio. Era a cachoeira de uma represa que finalmente se abriu. A brisa salgada secou as lágrimas no meu rosto antes mesmo delas chegarem no queixo. Eu bebi água de coco deitada numa espreguiçadeira, dei risada com a Carminha até a barriga doer e dancei forró com um aposentado de São Paulo que tinha um chapéu de palha engraçado. Eu descobri que a vida não acaba quando os filhos crescem. A vida, na verdade, só começa quando a gente para de viver a vida deles e passa a viver a nossa. Os meses foram passando, macios e tranquilos. Eu arrumei o meu quintal. Plantei mais 3 vasos de comigo ninguém pode, comprei samambaias enormes e fiz uma horta de temperos. Continuei morando na minha casinha no Padre Eustáquio, porque ali era o meu chão, ali estavam as minhas raízes. O luxo do apartamento de Lourdes eu deixei para quem quisesse pagar por ele. O meu luxo era deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que eu não devia 1 centavo a ninguém e que ninguém pisava no meu tapete para me humilhar. Faltava pouco para o Natal quando o meu telefone de botão tocou. Era tarde da noite. A televisão de tubo estava ligada baixinho, passando um programa de culinária. Eu peguei o aparelho. O nome do Sérgio brilhou na tela. Nós não nos falávamos há quase 8 meses. A última vez que vi o rosto dele foi debaixo da chuva, arrastando o saco preto com a máquina de café italiana. Respirei fundo, sentindo a paz morar serena dentro do meu peito, e atendi. "Alô? Oi, mãe." A voz dele veio fraca, embargada, cheia de falhas. Não tinha mais o tom de gerente de banco impaciente. Tinha o tom de um homem derrotado. Ao fundo, não havia música clássica, nem barulho de talheres finos. Havia o silêncio pesado de um apartamento pequeno e, bem longe, o som de um caminhão passando na rua. "Boa noite, Sérgio. Aconteceu alguma coisa?" Ele soltou um suspiro longo, que pareceu rasgar a garganta dele. "Mãe, as coisas estão muito difíceis. A Priscila foi embora para a casa dos pais dela hoje de tarde. Disse que não aguenta mais a vida apertada, que eu não dei o padrão que ela merecia. O dinheiro acabou, mãe. O banco me rebaixou de cargo por causa de umas metas que eu não bati, e o aluguel aqui está atrasado." Eu ouvi tudo em silêncio. Não senti raiva, não senti deboche. Mas, surpreendentemente, também não senti aquele desespero antigo de querer arrancar a minha própria pele para cobrir o frio dele.
O cordão umbilical, que eu passei a vida inteira segurando com as duas mãos, finalmente tinha secado e caído. Eu sinto muito que o seu casamento não tenha dado certo, meu filho. Eu falei, com a voz sincera e calma. A vida a dois é uma travessia dura quando o barco é feito só de aparência. A água sempre entra pelos buracos. Ele começou a chorar baixinho. Um choro de arrependimento molhado. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu fui um idiota. Eu fui cego. Eu tive vergonha da mulher que mais me amou no mundo por causa de uma roda de amigos que não quis nem saber de mim quando a água bateu no pescoço. Eu me arrependo todo santo dia. Deixa eu voltar para casa, mãe. Deixa eu ir morar aí com a senhora no Padre Eustáquio. Eu durmo no sofá. Eu ajudo nas despesas. Eu só preciso do colo da minha mãe. As palavras dele eram o que toda mãe rejeitada sonha em ouvir. Era a vitória completa, a rendição. Mas a Zezé de antigamente tinha ficado para trás, enterrada sob 14 sacos de lixo de 100 litros. A mulher que segurava o telefone agora sabia que o amor de mãe não pode ser confundido com muleta para homem feito. Eu te perdoo, Sérgio, eu disse, e era a mais pura verdade. O rancor tinha ido embora nas águas do mar de Maceió. Eu te perdoo de todo o meu coração. Você sempre será o meu menino. Aquele que eu criei com todo o suor da minha juventude. Obrigado, mãe. Obrigado, ele soluçou, aliviado. Eu posso fazer as minhas malas amanhã cedo? Eu pego um ônibus e vou para aí. Não, Sérgio, a minha voz não tremeu. Foi macia, mas firme como uma parede de concreto. Você não vai vir morar aqui. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Mas, mãe, a senhora disse que me perdoou. E perdoei. O perdão limpa a alma da gente, mas não devolve a chave da porta que você mesmo fez questão de trancar. Você é um homem de mais de 30 anos. Tem saúde, tem pernas, tem braços. Você casou no civil em segredo para poupar a sua noiva da minha presença humilde. Agora, eu estou poupando a minha velhice da sua irresponsabilidade. A minha casa não é depósito para os cacos da vida que você escolheu quebrar. Ele tentou falar, gaguejou, mas eu não deixei. Se um dia você quiser vir aqui tomar um café coado no pano, me ligue antes. Se eu estiver em casa, você senta na minha mesa, come um pão de queijo e nós conversamos como dois adultos. Mas morar sob o meu teto, ser bancado pelo meu suor de novo, isso acabou. O tempo da carne para você e do osso para mim chegou ao fim. Agora, cada um mastiga o que tem dente para morder. Mãe, ele sussurrou, a voz sumindo no desespero de quem finalmente entende que cresceu. Fique com Deus, meu filho, que ele ilumine o seu caminho de volta para a realidade. Desliguei o telefone. Coloquei o aparelho em cima da mesinha e olhei para a minha sala vazia, iluminada apenas pela luz fraca da televisão. Não havia dor. Havia apenas a certeza do dever cumprido. Eu não deixei para o meu filho uma herança de tijolos ou de contas bancárias. O legado que eu deixei para o Sérgio foi a maior lição que um homem pode aprender, a de que o respeito por quem nos deu a vida é a única fundação que sustenta o teto de qualquer futuro. Levantei, ajeitei o meu xale nos ombros e fui até o quarto. Peguei o meu terço de madeira, beijei a cruz e apaguei a luz. A fechadura da minha vida agora tem um segredo que só eu conheço, e a chave eu aprendi a carregar do lado de dentro do meu próprio peito.